Fiz a cirurgia bariátrica e tem alguns dias que meu peso não baixa. E agora? Olá, eu sou Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre a perda de peso, emagrecimento. Esses dias eu passei o olhinho naqueles grupos de Facebook do pessoal que faz a cirurgia bariátrica e eu vi muitos relatos constantemente de pessoas que estão muito ansiosas, muito preocupadas, porque passaram 2, 3 dias sem perder peso, com peso estável, pessoas que se pesam todos os dias, as pessoas tendo crises de ansiedade por conta disso, e eu fiquei bastante preocupada. Isso me acendeu um alertinho aqui, e eu decidi vir falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente inicia o processo da cirurgia bariátrica e a gente decide que vai fazer e aí entra no processo de exames e autorização da cirurgia, a gente tem a sensação de que finalmente a gente vai conseguir perder todo aquele peso que a gente carregou durante a vida, que finalmente vai dar certo, que finalmente a gente vai emagrecer, que vai resolver os nossos problemas. E de fato isso acontece. Só que a gente acaba talvez não se preparando tanto para o processo, não entendendo o processo. E aí eu percebo que muita gente vai para a cirurgia bariátrica esperando um milagre, mesmo sabendo que não é um milagre. E hoje eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês que eu acho que são de fundamental importância. Então, se você está no processo para operar, ainda não operou, fica que tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você já operou, também fica por aqui, porque eu tenho certeza que muita coisa vai ser esclarecida. E se você não está no processo, mas conhece alguém que está no processo, inclusive de emagrecimento, sem ser pela cirurgia bariátrica, chama essa pessoa para cá que esse vídeo vai ser muito legal. Então vamos por partes. Vamos imaginar o seguinte cenário. Uma pessoa, Maria, por exemplo. Maria tem obesidade. Passou anos da sua vida tentando dietas, tentando academia, tentando médicos, endocrinologistas, nutricionistas, emagrecia, engordava, emagrecia, aquela velha história que a gente conhece. E aí ela decidiu procurar um cirurgião bariátrico para poder fazer a cirurgia, para finalmente se livrar de todo esse peso, para conseguir tratar a obesidade. E aí, a Maria é uma pessoa que entende perfeitamente como o processo de emagrecimento é lento, é demorado, é oneroso, né? Porque leva bastante tempo, ninguém emagrece de um dia para o outro, existe um processo, você tem que entrar em déficit calórico, ou seja, você tem que gastar mais do que você consome. Então, é um processo lento, é um processo cansativo e não acontece do dia para a noite. Então, por que será que a pessoa, a partir do momento que ela vai fazer a cirurgia bariátrica, ela espera um milagre? Ela espera emagrecer todos os dias, ela espera perder 1 quilo por dia e emagrecer e em 3 meses estar finíssima. Se a pessoa sabe o tanto que demora para emagrecer, é óbvio que a cirurgia bariátrica ela acelera o processo porque você entra numa ingestão calórica muito baixa, muito baixinha mesmo. Mas ao mesmo tempo que você entra nessa ingestão muito baixa, você também está num período de recuperação. Então o seu corpo ele gasta basicamente o que ele precisa para se manter. Você dificilmente vai gastar muito mais do que isso. A não ser a partir do momento que você comece a se exercitar, que é quando o seu médico libera para isso. Então, deixa eu te contar aqui um segredinho. Chega cá, vem cá. A bariátrica, infelizmente, não faz milagre. Ok, Monique, já entendi. Cirurgia bariátrica não faz milagre. E aí, como é que eu posso me preparar melhor? O que eu posso esperar desse processo de emagrecimento? Vamos lá que eu quero contar tudinho pra você. Coisas que provavelmente você nunca parou pra pensar ou que você provavelmente não sabia. O corpo humano pode variar durante o dia cerca de 2 quilos para cima ou para baixo. E isso não significa que você engordou ou emagreceu. Existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir essa variação de peso por dia, como por exemplo, descontrole ou variações hormonais, fase do ciclo menstrual no caso das mulheres, atividade física, tempo prolongado em jejum,
constipação, ou seja, existem vários fatores, N fatores que podem fazer com que você no início do dia inicie com um peso e termine com 2 quilos a mais ou a menos no final do dia. Outro ponto importante a ser observado é que qualquer pessoa que passa por um processo de cirurgia, seja ela bariátrica ou qualquer outro tipo, a gente fica recebendo soro intravenoso antes, durante e depois da cirurgia, né, para ser hidratado e tudo mais. E aí essa quantidade imensa de soro que entra deixa a gente muito mais inchado, porque a gente não elimina toda aquela quantidade de soro que a gente recebe. Isso, no final das contas, pode sim elevar o seu peso e até bastante. Bom, você saiu do hospital, tá lá bem inchadinha, com o tanto de soro que você recebeu, tá bem hidratado, e aí o processo inverso começa a acontecer. Você não consegue, nos primeiros dias de cirurgia bariátrica, ingerir toda aquela quantidade de líquido recomendada diariamente. E aí o que acontece? À medida que você vai desidratando, o seu corpo entende que você está perdendo muito líquido e não está conseguindo reter. Ou seja, ele começa a reter aquela quantidade de líquido que você toma. Então você provavelmente volta a passar por um período de retenção por desidratação. Além disso tudo, nesse processo inicial de cirurgia bariátrica, de retenção de líquido, um paciente bariátrico leva de 2 a 4 dias para voltar a evacuar. Varia muito de paciente para paciente, mas normalmente a média é essa, 2. Tem gente que passa até 5, 6 dias sem evacuar. E aí você está ingerindo líquidos e você está ingerindo alguns compostos que vão fazer parte das suas fezes. E aí durante todos esses dias você está acumulando aquilo ali no seu intestino, ou seja, você não está eliminando esse peso que está contribuindo para o seu aumento ou manutenção desse peso durante esses dias. Bom, eu acho que já deu para ter uma noção aí do porquê às vezes o peso não cai tanto, cai mais para algumas pessoas e não cai tanto para outras pessoas. Um problema muito constante é as pessoas tenderem a se compararem. Então, fulano emagreceu tanto nos primeiros dias, fulano emagreceu tanto no primeiro mês, e isso é muito complicado a gente começar a comparar. E às vezes quando a gente conta que perdeu X peso, as pessoas acham, meu Deus, eu não estou perdendo peso. Então é importante entender que o indivíduo, ele é diferente. Uma pessoa para outra é diferente, o corpo reage de uma maneira diferente. Então não significa que porque você perdeu menos que a outra pessoa, o seu processo está errado. Então parem de se comparar, porque isso acaba te gerando ansiedade, acaba atrapalhando o seu processo e te deixando muito angustiado, sendo que poderia ser um processo muito mais leve. Respeite o seu processo, respeite o seu corpo. Dito isso, eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês sobre o emagrecimento. E aí serve tanto para pacientes bariátricos como qualquer outra pessoa que tenha interesse em emagrecer. Bom, vamos à matemática do emagrecimento. Mas antes eu preciso dizer para você que existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Perder peso é exatamente só a balança caindo e não significa necessariamente que você está perdendo gordura ou não. Emagrecer significa que você está perdendo gordura corporal. E esse é o nosso principal objetivo na cirurgia bariátrica. Um fato curioso que provavelmente você não sabia é que boa parte da gordura que a gente eliminamos pela respiração, pela expiração de gás carbônico. Você sabia disso? Pois é, uma pesquisa realizada em 2014 por uma equipe da UNSW Science em Sydney, na Austrália, mostrou que a eliminação de 10 kg de gordura é feita por 8,4 kg é eliminado por meio de dióxido de carbono, ou seja, pela nossa expiração. E os outros 1,6 são eliminados por meio de água, seja pela urina, suor, lágrima e outros fluidos corporais. Legal, né? Ou seja, pouquíssimo é eliminada nas nossas fezes. Então é um pouco de ilusão a gente achar que nossa gordura corporal é eliminada tomando chás e fazendo procedimentos estéticos, porque boa parte da queima da gordura ela é eliminada por meios respiratórios. Existem alguns medicamentos que fazem com que a gente elimine parte da gordura nas nossas fezes, mas entenda que essas gorduras não são as gorduras que a gente está eliminando do nosso corpo. São as gorduras que deixam de ser absorvidas da nossa alimentação. Bom, agora vamos lá para fazer as continhas da perda de gordura. Sabe-se que 1 quilo de gordura
gera aproximadamente 7.000 calorias. Ou seja, para você perder 1 kg de gordura, você tem que queimar 7.000 calorias ou deixar de ingerir 7.000 calorias. Vou usar aqui um exemplo bem simplório, bem facinho, para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa mecânica de emagrecimento. Entenda que existem outros fatores que influenciam, então eu vou pedir para você considerar coisa bem basiquinha. Existe uma coisa chamada taxa de metabolismo basal, que é o quanto o nosso organismo precisa gastar de energia para manter as nossas funções vitais, ou seja, o quanto o nosso corpo gasta de energia em repouso. Essa taxa é possível ser calculada, existe um cálculo para isso, mas eu vou deixar você aí no seu nutricionista para conversar com ele, para que ele possa calcular para você. Agora vamos lá, vamos imaginar o nosso coleguinha Pedro. Vamos contar uma historinha, vamos usar o Pedro como exemplo. Digamos que o Pedro é uma pessoa relativamente sedentária, tá? Com sobrepeso. E ele tem uma taxa basal, ou seja, para ele manter o corpo dele com as funções que ele está, para ele ficar ali quietinho, o corpo dele utiliza 1.600 calorias por dia. Então ele gasta ali, paradinho, 1.600 calorias por dia. Vamos imaginar também que durante o dia, as atividades dele, de ir para o trabalho, de caminhar um pouquinho onde ele tem que caminhar, de lavar roupa, de mexer na casa, ele gasta em torno de mais 400 calorias por dia. Ou seja, no final do dia, em média, ele deve gastar 2.000 calorias para manter o seu próprio peso, para ficar ali na mesma situação de sempre. Digamos que diariamente também o Pedro deve consumir aí em torno de 1.800 a 2.300 calorias por dia. Ou seja, durante uma semana ele pode comer mais ou menos da quantidade de calorias que ele perde durante o dia de seu corpo. Então ele costuma manter o seu peso. Um dia ele come um pouquinho menos, um dia ele come um pouquinho mais, e isso vai equilibrando o seu peso. Então ele não tem nenhuma perda, nenhum ganho de peso. E aí o Pedro acorda um dia e fala: eu quero emagrecer alguns quilinhos. E aí ele vai no nutricionista e fala: eu quero perder uns quilinhos. Sabendo a gente, agora, nesse momento, que para que o Pedro consiga emagrecer 1 kg de gordura, ele precisa gastar ou deixar de consumir 7.000 calorias. Ele não vai conseguir deixar de consumir essa quantidade de calorias num pequeno período de tempo. Então, digamos que a sua nutricionista passou para ele uma dieta de 1.800 calorias diárias. Ou seja, ele vai ter um déficit calórico de 200 calorias por dia. Se a gente considerar que a gente precisa estar nesse déficit para conseguir 7.000 calorias, ou seja, em cerca de 35 dias, o Pedro vai conseguir eliminar 1 kg de gordura. É óbvio que nesse período, se a gente considerar outros fatores, ele também provavelmente, se ele não estiver estimulando a musculatura, ele deve perder um pouco de massa magra, e aí essa quantidade de peso vai ser maior, já que ele vai estar perdendo massa magra e a gordura. Mas para perder exatamente 1 kg de gordura, ele precisa eliminar essas 7.000 calorias. Aí você me fala: nossa, Monique, 35 dias é muita coisa. Então vamos lá, digamos que o Pedro comece a fazer mais atividade física e aí ele consiga aumentar esse déficit calórico para 500 calorias. E ainda assim, com 500 calorias, ele precisaria de aproximadamente 2 semanas para perder 1 kg de gordura. Ou seja, pensa aí comigo, você que está aí em repouso da sua cirurgia bariátrica, tá sem comer muita coisa, tá com déficit calórico alto e ainda assim você precisa juntar 7.000 calorias para perder 1 kg de gordura. Então como é que você quer imaginar que perder todos os dias pelo menos 1 kg de peso, você não acha um pouco exagerado? A gente precisa entender que esse mecanismo de ganhar e perder peso, ele existe na mesma equivalência, ou seja, para você ganhar 1 kg de gordura, você precisa ir consumir 7.000 calorias. E aí você fala: Monique, mas por que é tão mais fácil engordar do que você perder? Bom, vamos lá, né? Digamos que você reduziu o seu gasto calórico suficiente para ter um aumento maior de déficit calórico. Praticar atividade física e ser bem disciplinado nisso é bem difícil. Agora, o contrário, você consumir mais calorias nem sempre é tão difícil, já que a gente tem muitos alimentos que, apesar de a quantidade ser pequena, a gente tem um aumento calórico muito grande. Por exemplo, se você vai no McDonald's, você tem lanches ali de mais de 1.000 calorias.
E aí imagina que você vai lanchar, vai ter uma refeição no seu dia com mais de 1.200 calorias. Imagina uma pessoa que tem péssimos hábitos alimentares e, digamos, come fast food todos os dias. Ela vai ter aí numa semana mais de 3, 4 mil excessos, 4 mil calorias em excesso. Ou seja, ganhar gordura é muito mais fácil, não é? Bom, acho que já te expliquei por que é tão difícil perder peso, tão difícil perder gordura. Então, vá preparado para a sua cirurgia bariátrica, entendendo que não há milagre para perder gordura. Não existe milagre, o processo é o mesmo. Independente da cirurgia ou não, o processo é o mesmo. A diferença é que na cirurgia bariátrica você só consegue comer uma quantidade muito limitada de calorias. Ainda que você quisesse comer mais, você não consegue. Então isso facilita bastante esse processo que a gente provavelmente não mantém a disciplina de fazer dieta todos os dias, fazer atividade física. A cirurgia bariátrica te obriga a manter esse déficit calórico. Mas não é milagre. Então é importante que a gente respeite o nosso corpo, respeite o nosso tempo, para que o corpo possa entrar nesse mecanismo e conseguir eliminar a gordura necessária. A única forma de você dormir e acordar com um peso completamente diferente é se você tiver a infelicidade de ficar internado no hospital e provavelmente em coma. Você vai dormir com um peso e vai acordar completamente diferente. E isso não é uma coisa que ninguém quer, né? Então, a dica que eu posso deixar aqui é: esteja ancorado na sua equipe multidisciplinar. E nesse período pós-cirurgia bariátrica, esteja muito conectado com o seu psicólogo. Porque é um período que a gente tem, sim, muita ansiedade. E estar muito unido com a sua equipe multidisciplinar, você pode eliminar essa sua ansiedade. Conversar com seu médico para você entender que o seu processo é normal. Parar de ficar ouvindo outras pessoas dizendo que perderam X quilos e você começar a se comparar. Converse com o seu médico. Toda vez que você tiver uma dúvida sobre o seu processo, se está tudo certo, se não está, recorra à sua equipe. Converse com seus médicos, converse com seu nutricionista, converse com seu psicólogo. São eles os médicos responsáveis pelo seu sucesso. São eles que vão te acompanhar, são eles que vão dizer se está tudo certo ou não. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aqui seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Tem muita gente ansiosa por aí e não sabe de tudo isso. Então compartilha lá com seu amigo que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. E também tô lá no Instagram, @MoniqueBrant. Eu compartilho meu dia a dia lá, compartilho as minhas ansiedades, compartilho a minha vida pós-cirurgia bariátrica, afinal eu tenho 8 anos de cirurgia bariátrica, e adoro ouvir vocês por lá. É isso e até a próxima!